Estou iniciando a gravação também pelo Kazan. O que temos preparado para hoje? Então, o capítulo 11 do nosso livro-texto, Hardware na Prática, trata do particionamento e formatação de disco rígido. Quem já escutou falar em particionamento? Cadê vocês aqui? Deixa eu botar vocês para cá para ficar acompanhando vocês. Quem já ouviu falar em particionamento? Responde. Ouviu falar em particionamento? Eu vi quando estava tentando instalar o Windows. Lara disse que não, isso foi Zé Tiago que disse. Maria Letícia também disse que não, nunca escutou falar em particionamento. Quando nós fizemos a instalação na semana passada, fizemos sem utilização desse método de particionamento. Simplesmente escolhemos instalar com as sugestões do instalador e isso fica transparente para o usuário final. Contudo, nós não somos mais usuários finais, agora nós somos usuários administradores e precisamos saber realizar os procedimentos avançados. Não que isso seja muito avançado, há coisas muito mais avançadas do que o que a gente vai fazer hoje, muito mais sofisticadas. Mas vamos por partes. Maria Letícia também disse que não conhece ainda, também Janderson disse que não. Então temos uma boa janela de oportunidade para fazer um aprendizado hoje. Então vamos lá. Tá aqui. Então, quando a gente compra um novo disco rígido, nós precisamos fazer um procedimento chamado de formatação. Um novo disco rígido é entregue como um único bloco de dados. Então está aqui a parte interna do disco rígido. Nós temos o braço de leitura, o cabeçote de leitura, o eixo através do qual o disco vai ser rotacionado. Então, quando a gente compra um novo disco, ele vem todo como um único bloco. E aí, pessoal, não sei se é do tempo de vocês, mas existia o LP. Quem já escutou falar no LP, no disco de vinil? Disco de vinil. Fala aí no chat. Disco de vinil. Já viram essa criatura antes? Lara disse que sim, Tiago também, Carlos Emanuel. No tempo que eu tinha idade de vocês, rapaz, a gente só escutava disco de vinil. Não é? Escutava lá o disco do Show da Xuxa, quando era criança, no disco de vinil. Raina também disse que já viu, Carlos Samuel também. Então note que no disco de vinil, vocês conseguem ver essas pequenas separações que existem aqui no disco de vinil? Dá pra ver aqui as separações aqui nesse disco de vinil dos anos 80. Então, quando a gente cria partições no disco rígido, é como se a gente tivesse aqui, dividindo o disco de vinil em diferentes faixas. Cada uma dessas faixas toca uma música. Vocês sabem disso? Sabiam que cada uma dessas faixas no disco de vinil possui uma música? Botei aí no chat. Cada uma dessas faixas de disco de vinil possui uma música. É para isso que tem essas faixas aqui. Então cada uma dessas faixas vai dividir as músicas. Vocês já fizeram a gravação de um CD, a gravação de um DVD em diferentes sessões? Já fizeram isso na vida de vocês? Já fizeram gravação de CD ou DVD em diferentes sessões? Tá aí no chat a pergunta. Em diferentes sessões? Maria Letícia disse que não fez ainda. Lara também disse que não. Pois é, quando você faz a gravação de um CD ou um DVD, você consegue gravar diferentes sessões do CD ou do DVD. É a mesma coisa com a partição. Tá? Então, quando a gente compra um disco rígido novo, ele vem como um único bloco de dados e a gente pode criar partições. Não é? Mas com que objetivo a gente vai criar essas partições? Não é? Vamos dar uma olhada. Diferentes partições possuem objetivos distintos. Tá? Durante a prática de hoje, nós vamos reconhecer alguns desses objetivos para a criação dessas partições. Vamos lá. Então, se eu tenho a possibilidade de criar partições, elas vão ter diferentes tipos. Senão não haveria necessidade de eu dividir o disco. Então cada um dos tipos diferentes vai ter um objetivo diferente. Então, sob o ponto de vista de classificação, a gente tem dois tipos de partições. As partições de baixo nível e as partições de alto nível. As partições de baixo nível são as que vão fazer o quê?
criar essas trilhas aqui, ó, no interior do disco rígido, criando diferentes partições. Esse aqui é o nome. As partições são as separações lógicas no interior do disco rígido, tá? E aí existem três diferentes tipos: primária, estendida e lógica, tá? Então, se eu classifico, se eu formato o nome, quando você prepara partições, você está formatando o disco rígido. Esse é o termo, formatar. Então, se eu opto por fazer no máximo 4 formatações, ou melhor, no máximo 4 partições, eu vou fazer a formatação com essas 4 partições, tá? Se no máximo eu vou ter 4 partições, eu posso optar apenas por partições primárias. Quando eu crio partições primárias, eu posso criar no máximo 4 partições, tá? Agora, se eu precisar de mais de 4 partições, como aqui nesse disco eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 faixas aqui. Se eu precisar de mais de 4 partições, aí eu vou ter que optar pelas partições estendidas, tá? Então, eu crio, por exemplo, uma partição primária, uma partição estendida, e aí, pessoal, dentro de uma partição estendida eu posso ter até 256 partições lógicas, tá? Então, eu acredito que ao longo da minha carreira eu nunca criei um disco com mais de 7 partições. No máximo aí foram 7 e já é um exagero, tá? Dependendo do objetivo também, dependendo da capacidade de armazenamento do seu disco, isso já é um exagero. Para um computador desktop, um usuário final que vai utilizar a internet, vai usar o editor de texto, a gente não vai precisar de muitas partições não, tá? Então, se vocês forem pensar sobre isso, quando eu quero criar mais de 4 partições, eu opto por criar até 3 partições primárias, tá? Uma partição estendida, e dentro da partição estendida eu posso criar tantas partições lógicas quanto eu deseje, tá? Então, em cada disco rígido eu posso criar apenas uma partição estendida. Então, vamos lá. Se eu crio com uma partição primária, eu posso ter uma partição primária, e se eu quiser de mais de 4 partições, eu posso criar uma partição primária, uma estendida e diversas dentro da estendida. Eu posso criar 2 partições primárias, uma estendida e diversas lógicas dentro da estendida. Eu posso criar 3 partições primárias, uma estendida e diversas dentro da estendida. Estão entendendo? Então, no máximo 4. Se eu criar 4 partições primárias, eu não vou conseguir criar mais nenhuma partição. Então, se eu quiser mais de 4 partições, eu crio no máximo 3 primárias, crio uma estendida e dentro da estendida eu vou ter até 256 partições lógicas. As partições lógicas estarão sempre contidas nas partições estendidas, tá? Então, no total é isso. Deixa eu pegar o arquivo de anotações aqui. Cadê ele? Cadê ele? Vamos procurar nessa míria de janelas. Cadê você, meu querido? Ai, sai daqui. Ai. Cadê meu arquivo de anotações? Eu perdi o arquivo de anotações. Tá, aqui no arquivo de anotações. Então, ó. Quando criamos partições, poderemos ter no máximo, vê só, 4 partições primárias, 3 partições primárias, uma estendida e até 256 partições lógicas no interior de uma partição estendida. Então é isso, tá? As partições lógicas estarão sempre contidas nas partições estendidas. Então esse é o quantitativo que eu posso criar aqui de partições, né? Que seriam... Agora eu perdi foi os slides. Tem muita coisa aqui, deixa eu puxar para cá. Ok. Porque como fica em navegadores diferentes, eu não consigo colocar tudo numa janela só. Pronto. Vou apresentar. Então, disso se trata o particionamento de baixo nível, que é quando eu estou dividindo o meu disco rígido em diferentes partições, tá? Já a partição de alto nível faz referência a sistemas de arquivos, tá?
Então, o que são esses sistemas de arquivos? Originalmente, o nome sistema de arquivo fazia referência a método de armazenamento e recuperação de documento em papel. Então, a gente tinha aquelas torres de arquivo, não sei se vocês já observaram isso na vida de vocês, né? Tem esses arquivos aqui com esses gaveteiros, e dentro desses gaveteiros eu vou ter pastas aqui dentro. Tá? Então, o sistema de arquivo ele foi original daí, dessa analogia com os arquivos de papel. Tá? Mas, no nosso contexto, um sistema de arquivo, veja só, é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permite ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Então, de quanto em quantos bytes eu vou fazer a leitura e gravação do disco rígido? Isso é papel do sistema de arquivos. Tá? Se houver uma corrupção dos dados, como é que eu vou recuperar os dados? Isso também é função do sistema de arquivos. Tá? Então, diferentes sistemas operacionais usam diferentes sistemas de arquivos. E aqui a gente tem alguns exemplos de sistemas de arquivo. No Windows, a gente vai ter os sistemas de arquivos FAT32 e NTFS. Quando você cria novas partições, você vai selecionar qual sistema de arquivo você vai querer que coordene aquela partição. Então, quais serão as regras de escrita e de leitura dentro daquela partição? Isso vai ser do sistema de arquivo, não é? Se eu tiver alguma corrupção de dados, como é que vai se recuperar? Isso também vai ser uma função do sistema de arquivos. Né? Afinal de contas, vocês já tiveram problemas quando vocês desligaram, faltou energia, acabou a bateria do notebook e você não percebeu. Você já teve problemas para quando for reinicializar e aí houve uma recuperação do sistema de arquivos. Já viram isso? Recuperação de sistema de arquivos. Quando vocês ligam o computador, recuperação de sistema de arquivos. Já notaram isso? Botei aí no chat. Já notaram a recuperação do sistema de arquivos? Desligou o computador, né? Faltou energia, estou numa máquina desktop, não percebi, acabou a bateria do meu notebook, não consegui ligar antes dele desligar, né? De forma inesperada. Então vocês podem ver que há uma recuperação do sistema de arquivos. A gente pode fazer uma simulação disso desligando a máquina virtual, né, de forma abrupta, e quando a gente religar a máquina virtual, vocês vão observar que vai haver uma recuperação do sistema de arquivos. Deixa eu anotar isso aqui para fazer na parte prática da aula. Recuperação de sistema de arquivos. Então, pessoal, assim que você cria uma nova partição, né, como nós vamos criar na prática, vocês vão observar que a gente precisa definir qual é o sistema de arquivos que vai compor aquela partição. Tá ok? Então, para a gente fazer o treinamento prático, né, tanto de criação de partição como criação de sistema de arquivos, nós vamos partir para a instalação avançada do Ubuntu Desktop 20.04. Na semana passada nós fizemos a instalação básica e agora nós vamos partir para a instalação avançada. Então, sem mais delongas, já estou aqui, ó. Já estou aqui armado para poder fazer. Sai daqui. Para poder fazer essa prática. Tá? Então, já coloquei aqui, já preparei, antes de iniciar a aula, uma máquina virtual. Já coloquei o CD no drive virtual, como nós fizemos na aula passada. Quem não acompanhou pode acompanhar o vídeo da aula passada, que está lá gravado. Tá? Já coloquei o CD na bandeja, já iniciei a máquina virtual, já estou na etapa aqui de fazer a seleção do idioma. Então vamos lá, selecionar aqui português do Brasil. Quem tiver no computador pode fazer em paralelo. Quem não tiver, acompanhar, que não tem mistério, né? Na medida que você for para frente do computador fazer, vão ser exatamente essas etapas, sem nenhuma diferença. Então escolhi aqui português do Brasil, mas ainda não estou com o inglês... a leitura aí tranquilo de inglês, então eu posso selecionar o português do Brasil. Como a gente viu na semana passada, a gente pode experimentar o Ubuntu. Isso daqui vai fazer com que o sistema operacional seja carregado sem fazer a gravação no disco rígido, que não é nosso objetivo na aula de hoje. E podemos também fazer a instalação do Ubuntu. Então a gente seleciona instalar o Ubuntu. E vamos lá. Então seleciona aqui qual é o layout do teclado. Se o seu teclado tem C cedilha, você vai selecionar português do Brasil. Como eu não tenho C cedilha, eu vou selecionar aqui em inglês o S.
e vou continuar. Então aqui, ó, a segunda etapa de 7, conforme nós vimos também na aula de semana passada. Continuar. Próxima etapa da instalação. Se eu quero ou não fazer a atualização durante a instalação, nós vimos que se optarmos por fazer a atualização durante a instalação, isso vai fazer com que a instalação demore mais, né? Então nós vamos optar por não fazer o download. E instalação normal. Navegador web, utilitário, software de escritório, jogos e reprodutores de mídia. Instalação mínima, navegador, utilidades básicas. Outras opções, baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu, né? Aqui vou deixar em claro, não vou marcar. Instalação de software de terceiros para hardware gráfico, Wi-Fi e formatos de mídia adicionais. Esse software está sujeito aos termos de licença incluídos nessa documentação. Então também nós vamos optar por deixar essa daqui sem selecionar e continuar. Vamos para a quinta etapa. Sim. Eu estou vendo aqui vocês no chat, né? O máximo que eu lembro é quando eu clico no navegador, ele me pergunta se eu quero recuperar as janelas que estavam abertas antes. Isso é importante, né? Recuperar as janelas abertas que estavam abertas antes. Então, pessoal, aqui que a gente vai selecionar o tipo de instalação avançada, tá? Então, ó, atualmente esse computador tem o Ubuntu 20.04.1. Por quê? Eu peguei a máquina virtual que a gente instalou semana passada e agora o disco já não está mais novo. A gente já tem o sistema operacional instalado e agora nós vamos apagar o sistema operacional que estava instalado, que a gente já vê, já cumpre esse requisito também, em vez de começar com o disco rígido em branco, como fizemos na semana passada. Então, aqui ele já informa, tem o Ubuntu 20.04 instalado. O que você gostaria de fazer? Apagar o disco e reinstalar? Aviso, isso irá apagar todos os programas, documentos, fotos, músicas e qualquer outro arquivo de seu Ubuntu 20.04.1 LTS. Tá? Então, fazer backup antes é importante, né? Instalar o Ubuntu 20.04 ao lado do que já está. Né? Documentos, músicas e outros arquivos pessoais serão mantidos, né, se você fizer selecionar essa instalação. Mas eu não quero fazer isso não, né? Eu quero apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Esse daqui seria a opção da gente fazer automaticamente. E esse não é o nosso objetivo na aula de hoje. Nosso objetivo é fazer a opção avançada, que nós somos administradores e optamos sempre pela opção avançada. Você pode criar ou redimensionar o quê? Partições manualmente ou escolher múltiplas partições para o seu Ubuntu. É isso que a gente quer, criar as nossas partições na mão. Então vamos selecionar a opção avançada e continuar. Pronto. Então nessa janela aqui que é a novidade, tá? Então no nosso arquivo de anotações, deixa eu puxar ele para cá. Uou! No nosso arquivo de anotações, eu já coloquei aqui várias telas. Contudo, esse daqui ainda é do Ubuntu 16.04. Mas vocês vão observar que as opções são idênticas, tá vendo? O sistema de instalação não mudou, tá? Escolhemos a opção avançada. E aí na opção avançada nós vamos para o tipo de instalação. Vamos voltar aqui para a máquina virtual. Tipo de instalação. E note que como eu já tenho o sistema operacional instalado, ele vai apresentar aqui, duas partições, tá? No Linux, tudo no Linux é arquivo. É uma máxima do Linux. No Linux, tudo é arquivo. Um mouse no Linux, um mouse é um arquivo, tá? Um teclado no Linux é um arquivo. E, obviamente, um disco rígido também é um arquivo, tá? No Linux, os discos rígidos ficam dentro do diretório /dev. /dev é uma abreviação para device. Tá aí no chat. Device, que é dispositivo, né, na língua portuguesa. Device. Por isso que é /dev, tá? E aí tem o seguinte, esse S aqui significa o S do SATA. Então tá no chat também, SDA. O S é de SATA, tá no chat. O S é de SATA. O D é de device. E o A é o primeiro disco rígido SATA. Disco rígido SATA. Tá aqui, deixa eu puxar para cá para vocês verem. Uou! Então, SDA, S é de SATA, D é de device e A é o primeiro disco rígido SATA. Se eu tivesse o segundo disco rígido, em vez de A ia ser o quê? Se A é o primeiro,
O segundo seria B, não é não, Alex? É muito óbvio. Então, se eu tivesse o segundo disco, ele seria o SDB. Se eu tivesse o terceiro disco, ele seria o SDC. Entendeu? É assim que funciona a nomenclatura dos discos rígidos nos sistemas operacionais Linux, tá? Por isso que aparece aqui, /dev/sda, a primeira partição no primeiro disco rígido vai ser a partição SDA1, tá? E aqui ele foi criada uma segunda partição, SDA5, pulou direto para 5, tá? Já a gente explica por que essas configurações. E a gente pode fazer o seguinte, vou selecionar essa primeira partição aqui, e seleciono, ó, apagar. Cliquei com o botão direito, ó, e tem apagar. Aí eu vou reconfigurar toda a formatação do meu disco rígido e vou optar por apagar. Apagar. Então, ó, foi apagado. E aquele... a gente criou esse disco aqui com... Acho que foi 40 GB, não estou lembrado. Tá? Mas a gente consegue ver o tamanho todo dele. Então, a primeira partição foi apagada e agora tem um espaço livre, tá? Vou pegar a segunda partição e fazer a mesma coisa. Apagar. Porque essa daí foi a configuração da instalação básica que nós fizemos semana passada. Então eu tenho aqui 32 GB para trabalhar nesse disco. Tá aqui, ó, 32.2 GB. Tá? E agora eu vou criar uma nova tabela de partição. Né? Chego aqui no disco. Clico sobre o disco, no Linux tudo é arquivo, então cliquei sobre o primeiro disco SATA e vou colocar nova tabela de partição. Tá vendo aqui? Nova tabela de partição. Aí é recebida essa mensagem. Você selecionou um disco inteiro para ser particionado. Se você continuar com a criação da nova tabela de partições, todas as partições atuais serão removidas. Note que será possível desfazer essa operação posteriormente se você desejar. Então, isso vai fazer com que eu realmente apague todas as partições nesse momento. Continuar. Então foi criada uma nova tabela de partição. Agora eu posso selecionar aqui o espaço livre e criar uma nova partição. Clico com o botão direito e seleciono adicionar. Tá? Pronto, chego nessa janela aqui. É nessa janela agora que eu vou criar as minhas partições. E aqui você vai observar que tem partição lógica, partição primária e partição lógica. Nem tem estendido aqui, tá? Porque toda partição lógica reside dentro de uma partição estendida. Então, os desenvolvedores do procedimento de instalação do Linux disseram, bem, para que eu vou colocar uma partição estendida se quando eu crio uma lógica, né, obrigatoriamente ela vai ter que estar contida dentro de uma partição estendida. Então eu mostro somente primária e lógica. Quando eu seleciono uma lógica, eu já crio estendida por consequência. Então, e a gente chega, pessoal, na questão de quais são as partições que a gente deve criar em um sistema Linux, tá? Se você seleciona aqui, ó, ponto de montagem, você vai ter diversos tipos de partições diferentes, tá? Eu tenho duas partições obrigatórias em sistemas Linux. Quantas partições são obrigatórias? Escreve aí no chat. Quantas partições obrigatórias são? Quantas partições obrigatoriamente? Em sistemas Linux. Estão escutando não, né? A aula. Vocês estão dormindo, né? Quantas partições são obrigatórias em sistemas Linux? Quantas? Acho que duas, né? Duas. Isso aí, acorda, né? Duas, muito bem. São duas, tá? As partições obrigatórias em sistemas Linux. Obrigatoriamente, em sistemas Linux, precisamos criar duas partições. Obrigatoriamente é necessário criar duas partições em sistemas Linux. São elas, dois pontos, partição raiz, root, tá? Em inglês, que é caracterizada pela barra, tá? A partição raiz. E a partição de swap, que em português significa troca, tá? Então são essas duas partições que são obrigatórias. Quando a gente removeu, né, na etapa anterior, não sei se vocês notaram, mas tinha duas partições. Uma delas era a partição raiz e a outra era a partição swap. Alguém notou isso?
Alguém notou que tinha escrito partição swap em uma delas? Antes de remover? Alguém notou? Estou escrevendo aí no chat, ó. Alguém notou que havia duas partições? Ninguém disse nada, né? Talvez ninguém tenha notado que havia duas partições. Tá. Vamos voltar aqui para a instalação. Então tá aqui. Eu vou ter o disco rígido de 32 GB e vou ter aqui, ó, a partição raiz. Ela é obrigatória. As demais são facultativas, mas a partição raiz é obrigatória. Tá? Então, a gente pode optar por criar a partição raiz. Essa primeira instalação avançada a gente vai fazer apenas com duas partições, depois a gente vai fazer com mais. Tá? Então, dos 32 GB, quanto eu vou deixar, né? Desses 32 GB, quanto vão compor minha partição raiz e quanto vão compor minha partição swap? Então já tem aqui nas anotações também, pessoal, a seguinte passagem, ó. Já botei aqui para vocês. Ó. Cria a partição raiz, lembrando de deixar o espaço para a próxima partição. Qual é a partição obrigatória? Que é de swap, a ser criada. Então, pessoal, para que serve uma partição de swap? Não é? Vamos dar uma olhadinha aqui no terminal, para a gente ficar ciente de que para que serve uma partição de swap. Deixa eu maximizar aqui, deixa eu mudar aqui o perfil para o perfil de aula, para vocês conseguirem ver alguma coisa. Então vamos lá. Pessoal, essa máquina aqui, alguém lembra algum comando para eu conseguir ver a quantidade de memória RAM que tem na máquina? E aí? Vocês lembram o comando? A gente viu dois comandos na aula passada que permitiu que a gente visse a quantidade de memória RAM na máquina através da interface de comando. Quais são? Que comando? Free. Isso, Pedro. Com o comando free, a gente consegue observar a quantidade de memória RAM. Tá aqui, ó. Na linha main, eu consigo ver aqui 16 milhões. Isso aqui é 16 GB, tá? Então eu tenho 16 GB de memória RAM nessa máquina. E aí, pessoal, como é que funciona a ocupação de memória RAM? À medida que eu vou abrir novos programas, então eu abri aqui o navegador vai consumir memória. Eu abri o VirtualBox, está aqui o VirtualBox, ó, com todas as minhas máquinas virtuais, ele vai consumir memória. A gente está aqui rodando a máquina virtual da instalação do Ubuntu, ele também vai consumir memória. À medida que eu vou abrindo novos programas, né, esses programas entram em execução, passam a se chamar processos, e a partir desse momento eles começam a consumir recursos. Lembra dessa conversa das aulas anteriores? Quando tá lá só o ícone na área de trabalho, ele está adormecido, o programa está adormecido lá no disco rígido. Quando eu dou um clique duplo naquele ícone e o programa começa a executar, ele passa a se chamar processo e começa a consumir recursos. Assim como um carro, quando eu ligo, liguei o carro, ele começa a consumir recursos, começa a consumir gasolina, começa a consumir a bateria, enfim, começa a consumir os recursos do carro. É a mesma coisa aqui com os programas. Deu duplo clique, ele começa a consumir recursos. Então, à medida que eu vou executando novos programas, o que vai acontecendo com a memória RAM? Eu vou consumindo cada vez mais memória RAM, tá? Cada vez mais. Quando a memória RAM acaba, e aí? O que é que acontece quando a memória RAM acaba? O que acontece quando a memória RAM acaba? E aí? O computador explode? Não é para tanto, né, Alex? O computador não vai explodir. Mas o que acontece? Já pensaram sobre isso? Já pensaram? O que acontece quando a memória RAM acaba? Nós vimos no modelo de John von Neumann que a gente tem CPU, dispositivo de entrada e saída, memória e barramento. Quando a memória RAM acaba, o que acontece? Eu vou conseguir iniciar novos programas se não tem mais memória RAM. Quando o carro acaba a gasolina, eu vou conseguir sair do canto? Eu vou ter que colocar mais gasolina, né? Ele se autoformata? Não. Talvez ele trave, não é? Será que ele trava? Então, se não existisse a partição de swap, eu não conseguiria mais executar novos programas. Então eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem observar aqui, ó, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 programas aqui na minha barra de ferramentas. 13, né? A medida tela azul, isso daí só se fosse para Windows, né? O negócio de tela azul é em Windows, né? Windows aí,
No Linux a gente não tem essa história de tela azul, né? Então, pessoal, falando sério agora. Quando acaba a memória RAM, o que acontece? Nesse momento, ó, eu estou aqui na tela do Meet com vocês, tá? Eu não estou usando nesse momento, não estou interagindo, meu mouse, meu teclado não está interagindo com a máquina virtual. No momento que eu clico aqui na máquina virtual do Ubuntu, que ela vem para foreground, que ela vem para o plano de frente, eu começo a interagir com ele. Quando eu clico aqui no navegador, não estou mais interagindo com o VirtualBox. Pessoal, quando a memória RAM acaba, tá? E eu não estou usando um programa naquele momento, o que a sistema operacional pode fazer? Pode pegar esse programa, tirá-lo da memória RAM e colocá-lo no disco rígido, tá? A gente lembra, o disco rígido é uma memória em maior quantidade, logo ela é mais barata e é mais lenta. Não é assim? A gente tem uma maior quantidade de memória no disco rígido do que na memória RAM. Lembram disso? Nós temos uma maior quantidade de memória no disco rígido quando comparado com a sai do meio, memória RAM. Então, nós acabamos de ver, através do comando free, que nós temos 16 gigabytes de memória RAM. O que isso significa? 16 bilhões de bytes na memória RAM. 16 bilhões de conjuntos de 8 zeros ou 1s. Cada byte é um conjunto de 8 bits. Estão lembrados disso, né? Para a gente memorizar aqui e ter o raciocínio por que o disco rígido se apresenta em maior quantidade. Então nós vimos, né, que nós temos aqui 16 GB de memória RAM. Agora, já no disco rígido, né, a gente pode executar o comando sudo partd e apertar o P de print. Aqui a gente vai ver que a gente tem 1000 GB de disco rígido. Então, mais um comando para vocês aprenderem. O partd é privilegiado, tá? Ele vai ser executado com o comando sudo. Então, sudo partd vai inicializar aqui o GNU partd, que é um programa também de formatação de disco rígido, tá? Para sistemas Linux. Aqui ele vai apresentar qual é o modelo do disco rígido, tá? WDC significa Western Digital, então esse meu disco rígido é da marca Western Digital. Já escutaram falar nessa marca? Western Digital. Western Digital, né? É uma marca de disco rígido, né? Western Digital, tá? Então, deixa eu copiar isso aqui para colocar no arquivo de anotações também para vocês. Esse comando chamado partd. Vamos preparar lá o arquivo de anotações. Deixa eu pegar aqui um bloquinho de comando, esse aqui serve. Ctrl C, Ctrl Home. Ó, para Ctrl B. Visualizar as partições no disco rígido com sistema operacional Linux, podemos utilizar o comando partd. Então, eu vou colocar aqui a saída do comando partd para vocês verem. Tá aqui. Copiar. Ctrl V. Tá aqui. Sudo partd. Quando eu digitei P aqui, ó, eu digitei P, tá vendo? P aqui equivalente a print. Print. Quando eu digo print no partd, ele vai exibir as informações sobre esse disco rígido, tá? Então tá aqui, ele vai abrir o disco rígido /dev/sda, tá? /dev/sda. Nessa máquina aqui, eu tenho tanto um disco rígido SATA, quanto também tenho um... deixa eu lembrar... fugiu o termo. Deixa eu me concentrar. Ah, fugiu mesmo. Me dá a dica aí, pessoal, agora que fugiu. O disco rígido que
é de memória flash, como é que é o nome dele? Acontece, né? Da gente esquecer as coisas. Cadê o chat? Cadê vocês? Cadê vocês? Ctrl L. Deixa eu botar o comando aqui, print todo para vocês verem. Não, não é ideia não. Como é que é, rapaz? O nome do disco que é de memória, em vez de ser disco magnético, eu sei como ver aqui. Bora ver se eu consigo dar um comando aqui para lembrar do termo que eu quero. Que horas são? 8h47, tudo sob controle. Sudo fdisk. Será que tem fdisk instalado? /dev /sda print. Esse daqui é o primeiro, deixa eu sair. E o SDB não foi possível, né? Não tem. Sudo DMI decoder. Rapaz, esqueci o termo. Enfim, eu tenho dois discos aqui. Um é SATA e o outro é da categoria que eu me esqueci o nome. Então vamos lá. Quem sabe daqui pro final da aula eu me lembro. Então, deixa eu voltar. Eu estava mostrando para vocês as partições e mostrei o parte D. Oi? Device, não? Não, device não. Quando ele tem... Rapaz... Ele vem equipado com um disco que não é... O disco que não é magnético, pô. Que é o disco que é de memória flash. O que a gente instala... Bem, não vou lembrar agora. Fugiu o termo. Com disco... disco... Rígido... Não. SATA. SSD! Isso! Disco rígido de estado sólido. SSD. Lembraram agora? SSD. Solid State Disk. Quase que não vem, rapaz. State Disk, né? Pensei que era outra coisa. Pois é, rapaz, é SSD. E cadê que eu tava me lembrando do SSD? Nessa máquina aqui tem tanto um disco rígido SATA quanto um disco rígido SSD. Depois dessa eu vou voltar para o curso de agronomia. Alguém chegou a falar SSD? Chegou a falar aqui, Diago. Eu vi. SSD, agora eu vi. Beleza. Pronto. Essa máquina tem tanto um disco rígido SATA quanto um disco rígido SSD. Vamos continuar agora. Então, desempilhando, né? Então a gente viu o comando part D para poder ver os discos rígidos e viu que tem dois tipos de partição que são obrigatórios, a raiz e a swap. E é por isso que a gente precisa da partição swap. Quando acaba a memória RAM, os programas que eu não estou utilizando naquele momento, o seu profissional pode tirar da memória RAM, que tem menor quantidade e é mais cara, e jogá-lo na memória do HD, que tem maior quantidade. Foi para isso que a gente executou o comando part D. Tá ele aqui de volta. O comando part D vai permitir, deixa eu começar de novo aqui para vocês verem. Sudo part D vai permitir que eu veja a quantidade de armazenamento que eu tenho naquele disco. Então, nesse primeiro disco aqui eu tenho 1000 GB, né? Ou seja, 1 TB. Esse meu disco é de 1 TB. Então, como eu só tenho 16 GB de memória e tenho 1000 GB de disco rígido, quando um programa quer ser executado, né? Você executou o programa, ele vai entrar em execução, mas não tem mais memória RAM, então o seu profissional tira o programa da memória RAM, né? Tira o programa da memória RAM, eu só tenho 16 GB de memória RAM, então vamos imaginar que o meu programa tenha 1 GB de memória. Então, acabou a memória, eu vou tirar 1 GB, aqui ó, pego uma unidade desses 6 aqui, tiro da memória RAM e jogo no HD. É para isso que serve a memória de swap, para que eu possa continuar executando novos programas, mesmo que a memória RAM já tenha sido esgotada, porque eu tiro o programa da memória RAM e jogo na partição de swap que fica no disco rígido, certo? Esse é o objetivo. A gente deu uma volta longa aí, mas esse é o objetivo, tá? Da partição de swap. Armazenar os programas
que não estejam sendo utilizados naquele determinado momento quando você quer executar um novo programa. Tá? Acabou a memória RAM, quero executar um novo programa, tiro o programa que eu não estou utilizando da memória RAM, jogo na partição de swap e abro esse novo programa nessa lacuna da memória RAM que eu acabei de alocar, né? De limpar. Tá? Então é isso, pessoal. Para isso que serve a partição swap, e por isso que ela é obrigatória. Sem a partição swap, você não conseguiria executar novos programas e você realmente poderia chegar a um travamento do sistema operacional. Tá? Isso é possível. Então é para isso que serve a partição swap. No Linux é uma partição, no Windows é um arquivo. Tá? Então tem um arquivo que fica no disco rígido, que vai servir como swap, como memória de troca para o sistema operacional. No Windows é um arquivo, no Linux é uma partição. Tá? Então é por isso que a gente precisa criar a partição de swap. Durante a instalação, a gente tem que deixar um espaço aqui para a partição de swap. Tá? E qual é o espaço recomendado para a partição de swap? Já deixei anotado também aqui para vocês, no arquivo anotações. Deixa eu puxar ele aqui. Então, deixa eu posicionar aqui no parágrafo. Ó, dá uma olhadinha. Quanto de espaço eu vou deixar para a partição de swap? Convenciona-se que o tamanho da partição swap é o dobro da memória RAM. Então, caso uma máquina tenha 2 GB de memória RAM, recomenda que a partição swap seja de 4, porque é o dobro da capacidade de memória RAM. Tá? Logo, você deve subtrair a quantidade a ser destinada à memória RAM da quantidade total do disco rígido. A imagem abaixo apresenta o resultado da criação da primeira partição. Então, pessoal, vocês lembram que a gente deixou alocado para essa máquina virtual 1 GB de memória RAM? Lembram da última aula? Lembra ou não lembra? Na última aula, vou botar aí no chat, ó. Na última aula, deixamos essa VM de Virtual Machine, máquina virtual, com 1 GB de memória RAM. Estão lembrados? Botei no chat. Na última aula, deixamos para essa VM 1 GB de memória RAM. Né? Podemos vir aqui também na janela do VirtualBox, tá? E observar aqui as configurações dessa memória. Sistema, memória principal, 1 GB, né? 1000 MB, que é 1 GB. 1 GB de memória RAM. Tá? Então, pessoal, se eu tenho 1 GB de memória RAM e a recomendação é o dobro de memória RAM para a partição swap, quantos GB eu vou colocar para a partição swap? Quantos GB para a partição swap? 2, é óbvio, né? Swap. 2 GB. 2 GB para partição swap. Então vamos lá. Cheguei aqui. Se eu vou colocar 2 GB para partição de swap e eu tenho 32 GB no meu disco, eu vou criar a partição raiz com 30 GB. Então eu coloco aqui 30.000 MB, 30 GB, deixando 2 GB para a partição de swap. Tá? Vou gravar no início do disco ou no fim do disco. Então eu coloco aqui no início do disco, ok. Aí vocês vão notar que aqui no meio agora vai aparecer a nova partição. E ela é do tipo de sistema de arquivo padrão atual do Linux, que é o ext4. Tá? Nós vimos que cada sistema operacional tem seus sistemas de arquivos particulares. E aqui no Linux, o sistema de arquivo padrão atual do Ubuntu é o ext4. Né? Por que ext4? O que é ext4? Por enquanto, a gente só precisa saber nesse momento da instalação que nós vamos utilizar o ext4. Nas próximas aulas a gente vai estudar as características desse sistema. Tá? E eu deixei 2 GB livre para swap. Aí eu venho aqui no espaço livre, coloco de novo adicionar. Eu posso criar partição primária ou partição lógica. Tá? Como eu só vou utilizar 2 partições nesse momento, eu vou criar duas partições primárias. Tá? Se eu precisasse de mais partições, eu criaria com partições lógicas. Tá? E outra coisa, pessoal, uma vez que você ocupou todo o disco rígido com partições primárias, você não vai mais conseguir criar novas partições. Tá? E a gente vai tratar dessas questões de exercícios. Então,
Aqui, ó, eu vou agora, em vez de utilizar o sistema de arquivos com Journal, XT4, esse Journal aqui é um sistema justamente de recuperação de corrupção de dados, tá? É um sistema chamado Journal do Linux. Eu vou agora optar pela partição de swap, tá vendo? Área de troca, swap. Tem essa setinha aqui, eu cliquei na setinha, área de troca, swap. Tá? Eu coloco aqui o restante 2 GB que havia e coloco OK. Então, com isso, eu cumpri os 2 requisitos da instalação avançada para o sistema Linux. Criar a partição raiz, a barra root, a barra, né, a root, raiz em inglês, e criar a partição swap. Então, nesse momento, eu já estou apto a prosseguir com a minha instalação. Formatei o meu disco rígido de acordo com as características que eu desejei, não deixei que o sistema operacional, né, o programa de instalação do sistema operacional tomasse essa decisão por mim. Eu fui e, como administrador, optei pela instalação avançada e configurei o meu disco de acordo com as características que eu precisava. Tá? E eu posso colocar agora, instalar. Então aqui vai ser o alerta, né? Escrever as mudanças nos discos. Se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas nos discos. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. Então, ó, isso destruirá todos os dados em quaisquer partições que você tenha removido, bem como partições que serão formatadas. Então tá aqui, as 2 partições serão criadas, partição número 1 e partição número 2. Então, continuar. A partir desse momento, pessoal, está sendo feita a gravação no disco e as partições são criadas. Conforme nós vimos na última aula, né? Escolhemos o fuso horário. Como eu tô na casa do meu irmão, em Roraima, na região norte, extremo norte do país, e ele detectou aqui que meu fuso horário é Rio Branco. Eu tô 1 hora a menos do que vocês aí. Nesse exato momento aqui são, ó, 7h58, ó. Tá vendo? Tô 1 fuso horário atrás de vocês. Aí já é 8h58. Então ele detectou aqui que eu tô na região norte e colocou aqui o horário de Rio Branco, né? No Acre. Mas eu não tô no Acre não, eu tô em Roraima, em Boa Vista. Então eu vou botar aqui Recife. Continuar. E aqui a gente tem, né, a tela que vocês já viram também na semana passada, da criação do nome do usuário, o nome do computador, né, botar aqui Matrix, e a senha. Botar de 1 a 8 para ser fácil. De 1 a 8. Iniciar a sessão automaticamente? Não. Sempre solicitar a senha, né? Continuar. Lembrando, pessoal, que eu já deixei tudo anotado aqui para vocês, tá? No arquivo de anotações, todas as telas, o passo a passo da criação primária, da criação de swap, explicação, né? E aí, pessoal, enquanto a instalação é feita, né, a gente já viu essa etapa de instalação, o que é que eu vou propor aqui para esses outros 20 minutos? A instalação de Ubuntu Server. O que é que isso quer dizer? Diferença básica entre Linux Desktop e Linux Server. Porque aqui a gente não vai fazer mais nada, né? A gente só vai esperar a instalação terminar, não vamos ter mais nenhuma interação com a instalação. Tá? É todo automático agora. Para aproveitar esses 20 minutos que nos restam, vamos agora proceder com a instalação do Ubuntu Server. Tá? A diferença básica é a presença da interface gráfica. Nas versões desktop, haverá presença de interface gráfica, enquanto que nas versões server, apenas interface em linha de comando, a Command Interface, será instalada. Tá? A gente inicializar o computador, que o sistema operacional apresentar a tela de login para você colocar o usuário e a senha, não vai ser apresentada a interface em modo gráfico, vai ter apenas modo texto. Pessoal, vocês conseguem pensar em uma razão para eu não ter ambiente gráfico no computador? Conseguem pensar? Escreve no chat. Para que eu utilizarei um computador sem interface gráfica? Diz aí, tá no chat. Para que eu utilizarei um computador sem interface gráfica? E aí? Conseguem pensar em um objetivo para um computador sem interface gráfica, para rodar o SEO na rede,
talvez lhe permitir concentrar nos comandos do PC. Não é? Pessoal, nós estamos muito acostumados, não é natural de nós, utilizarmos o computador com o monitor, não é? Com o teclado, com o mouse, mas existe uma série de computadores chamados de servidores, vou botar aí no chat, ó, servidor, que o objetivo não é interagir com o mouse, não é interagir com o teclado, não é interagir com o monitor, o objetivo é interagir com a placa de rede, tá? Por quê? Para fornecer serviços. Então quando você entra aqui no Google, entrei aqui no Google, mostrei no Google, vocês acham que a máquina que respondeu, a máquina do Google respondeu, tem alguém lá na hora dizendo, epa, chegou uma solicitação aqui de Érico e eu vou responder com essa paginazinha do Google. Será que é assim? Não é assim não, né? Essa máquina não tem interface gráfica. Por quê? Interface gráfica consome recurso, né? Então, vai consumir recurso, vai consumir memória RAM. Quando eu abro o navegador vai consumir memória RAM. Todas essas partes gráficas vão consumir memória RAM. E quando eu tenho aqui apenas uma interface em modo texto, eu evito carregar todo um conjunto de programas que vão dar suporte à interface gráfica. Tá? Então, para evitar que eu consuma recursos para uma máquina que não vai ter um operador nela, essa máquina é chamada de servidor, o objetivo dela é responder às solicitações via internet, eu não vou ter uma interface gráfica. Eu vou ter apenas interface em modo texto. Tá? Então, já deixei anotado aqui também no arquivo. Entenderam isso aí? Vocês conseguem vislumbrar isso? Eu vou ter um computador que não vai ter um operador na frente dele. Não vai ter um teclado, não vai ter um mouse. O objetivo dele é só interagir com a placa de rede e responder solicitações. É só isso. Tá? Então, aqui no arquivo anotações, pessoal, já deixei pronto aqui para vocês também onde baixar a versão server. Lembrando que o arquivo anotações você consegue acessar aqui, ó, do nosso mural, tá? A primeira postagem do nosso mural foi o link para o arquivo anotações. Deixa eu copiar ele aqui também e colocar no chat. Na aula passada eu também fiz isso, né? Esse aqui é o link do arquivo anotações. Tá no chat, você pode clicar para abrir aí no seu computador, abrir no seu celular. E aí, pessoal, já deixei aqui pronto, ó, onde baixar a versão server do Ubuntu. Então você vai em releases, que significa versões, releases.ubuntu.com e bota aqui barra a versão que você quer, 20.04. Vamos lá nesse site pra gente ver. Então essa é a carinha aqui, tá? Selecionar uma imagem, deixa eu colocar aqui. Selecionar uma imagem. Aqui a gente tem, ó, diversas ISOs que a gente pode baixar. A que a gente baixou semana passada, que era desktop, tá? E a server tá aqui, ó. Ubuntu 20.04.1 Live Server AMD 64 bits. Tá? Então essa aqui é a versão server do sistema operacional. Lembrando, né? Tá aqui, ó, fazendo a instalação do nosso desktop. Enquanto tá fazendo a instalação do desktop, vamos dar uma olhada na instalação server, tá? Então já deixei aqui também uma máquina virtual para o server. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Coloquei aqui, eu chamei de Ubuntu avançado, tá? Cliquei aqui nas configurações, fiz aquele passo a passo, fui em sistema e coloquei aqui, ó, quantidade de memória RAM, coloquei o disco rígido óptico como primeiro dispositivo de boot e o disco rígido, ou melhor, o disco óptico como primeiro dispositivo de boot e o disco rígido HD como segundo dispositivo de boot. Algo que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, para vocês, que a gente não viu na aula passada. Na aba processador, nós habilitamos o PI, não é verdade? E aqui, ó, eu consigo determinar quantos núcleos eu vou alocar para essa máquina virtual, tá? Lembrando que essa máquina aqui, através do comando top, a gente consegue observar quantos núcleos eu tenho apertando o dígito 1. Então aqui vocês vão ver que eu tenho 12 núcleos, do núcleo 0 ao núcleo 11. Essa máquina aqui tem 12 núcleos, tá? 12. Beleza. Então eu posso selecionar aqui quantos núcleos eu quero alocar para essa memória, para essa máquina virtual. 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, tá ok? Então é nessa aba, no menu Sistema, na aba Processador, que você consegue determinar quantos núcleos você quer alocar para a sua máquina virtual. Na semana passada a gente não viu essa propriedade e hoje eu estou mostrando para vocês. A quantidade de núcleos é no menu Sistema, na aba Processador. Então eu vou alocar 2 núcleos aqui para essa máquina virtual. Ok. Já deixei ela toda preparada, pessoal. Ó, já fui em armazenamento, já coloquei aqui, ó, o disco do server,
Tá vendo? Já está prontinho. Dúvidas com isso aí, você pode assistir o vídeo da aula anterior, que tem o passo a passo dessa explicação. Então vamos iniciar essa máquina virtual. Olha a diferença. Ó. Bota ela aqui para vocês verem. Assim que a gente inicia a máquina virtual do Ubuntu Server, note que não vai ter interface gráfica. A própria instalação já é na interface modo texto. Vamos observar. Temos 14 minutos aí. Olha a verificação de integridade. Ó. O check que eu estava dizendo para vocês. Verificando integridade. Aqui deu uma falha desmontando o CD, mas é porque já estava no drive. Está aí gerando umas chaves. Vai carregar aí o sistema. Modo texto. Vamos aguardar. Ó, Ubuntu 20.04 LTS Ubuntu Server TTY1. Pronto. Essa é a primeira etapa da instalação em modo server. Note que não é amigável, não tem interface gráfica, não tem botões para você clicar. É tudo navegando na linha de comando. Professor é rico, pô. Ô, rapaz. Então, vê. Nesse modo, nessa instalação 20.04, no modo server, não tem português, galera. Não tem português. Vê, tem aqui diversos idiomas, catalão, alemão, inglês do Reino Unido, né, da Inglaterra, espanhol, francês, não sei que idioma é esse, ó, holandês, polonês, mas não tem português, tá vendo? Não tem português. E aí, faz o quê? Vamos virar aqui. Se você quiser instalar em espanhol, acha melhor para você. Para mim é melhor em inglês. Então vamos lá. Deixa eu fazer prints dessas telas aqui. Temos 12 minutos ainda. Vamos ver se a gente consegue cumprir toda a rotina aqui. Captura de tela. Capturar a tela. Eu vou capturando as telas aqui que depois eu coloco lá no arquivo anotações, tá? O modo server. Então, escolhi inglês o idioma. Enter. Aqui, ó. Aqui eu tenho um update do instalador disponível, mas eu não vou querer não, vou querer continuar sem update, porque eu posso baixar um novo instalador. Eu baixei essa imagem hoje de manhã, mesmo assim já tem uma atualização. Então, continuar sem atualização. Aqui, seleciona o teclado, mesma coisa, tá vendo? Então, vou traduzindo aqui para vocês. Configuração do teclado, por favor, selecione o seu layout de teclado abaixo, ou selecione identificar o teclado para detectar qual é o layout do seu teclado automaticamente. Como eu sei que o meu é inglês US, eu já vou aqui, ó. Posso tanto colocar done como back. Estão vendo aqui embaixo? Verde, done e back. Done quer dizer prosseguir e back, retornar. Done. Então, ó, vê só que diferença tem agora. Como é um servidor, ele é para interagir com a placa de rede. Então, durante a instalação, ele já coloca aqui, ó. Configurar pelo menos uma placa de rede. Vou traduzindo aqui para vocês. Conexões de rede. Configurar ao menos uma interface de rede para esse servidor, para que esse servidor possa utilizar para conversar com outras máquinas. Which preferable provides sufficient access for updates. E para fornecer também recursos para realizar atualizações. Então ele já detectou aqui uma placa de rede, tá? E eu posso selecionar qual placa de rede eu vou querer, tá? Então aqui, ó, apertei Enter, eu tenho diversas informações, tá, sobre a placa de rede e eu queria mesmo era selecionar a Wi-Fi, porque não está sendo mostrado aqui. Info, tem aqui Address, Bound, nenhuma delas está mostrando aqui a minha Wi-Fi. Porque começa com é a cabeada, eu não estou na rede cabeada, eu estou na rede Wi-Fi. Pode ser que os drives da rede wireless não tenham sido carregados. Vamos selecionar essa daqui, que é a que tem disponível. Então, done. Aí se eu quero não utilizar um servidor proxy, né? Se a gente não sabe no que servidor proxy, pode deixar em branco. Done. De onde eu vou baixar as informações, né? Então, e eu esqueci de fazer os prints, né? Não, depois eu faço de novo e vou fazer os prints, senão não vai dar tempo. Então, configurar de onde eu vou baixar as informações. Então aqui já tem, né? br.archive.ubuntu.com/ubuntu. Então, ok. E aqui, ó, o mesmo passo a passo de fazer a configuração do disco rígido, tá? Usar um disco rígido inteiro ou customizar.
Se eu quiser fazer avançado, eu seleciono customizar. Se eu quiser utilizar as configurações que são sugeridas pelo administrador, eu posso deixar, pelo programa de instalação, eu posso deixar usar um disco inteiro. Então, como é a nossa primeira viagem aqui no server, eu vou deixar da forma mais rápida, que é seguir o layout de instalação do programa. De instalação. Done. Aí tá aqui, ó. Partição raiz, partição boot. E done. Você selecionou continuar, né? Irá inicializar o processo de instalação e vai resultar em perda de dados. Deseja continuar? Continuar. E aqui já chega na tela do nome, né? A gente botou aluno, qual vai ser o nome do servidor? Matrix Server. O nome de usuário para fazer login, aluno. Selecionou a senha. E done. E aqui, se você quer ver, pessoal, como não vai, o objetivo dessa máquina não é ter teclado, não é ter mouse instalado, ele já sugere aqui você fazer um programa de instalação para permitir que você se conecte remotamente a essa máquina, tá? Como é que eu faço isso? É através de um programa chamado SSH, tá? Então, tá aqui, instalar o servidor SSH, sim. Por quê? Porque essa máquina aqui não é para ter teclado, não é para ter mouse. Se eu quiser interagir com ela, eu vou ter que me conectar via rede, tá? E para fazer essa conexão, eu uso esse programa chamado SSH. Então, eu opto por fazer a instalação sim dele. Quero fazer a instalação do SSH. Para você selecionar e desselecionar, pessoal, você usa a barra de espaço aqui, tá? Então, utilizei a barra de espaço e done. E a partir desse momento, como é um servidor, pessoal, vê, eu fiz muito isso durante ao longo da minha carreira. Selecionar quais são os pacotes de programas que eu quero instalar durante a instalação do servidor, tá? Então aqui, o que é que você quer instalar? Então, diversos pacotes de programas que você pode selecionar aqui para instalar, tá? Se algum deles fosse obrigatório, já viria pré-selecionado. E como é que eu sei o que é cada um desses? Estudando. Então, se você nunca ouviu falar de cada um deles, você pega de um por um e estuda. O que é esse? O que é Micro K8S? É um programa de Kubernetes, que é uma tecnologia de máquina virtual, né? Nextcloud Server, um servidor de nuvem, né? Esse servidor aqui vai prover um serviço de nuvem. Então note como é diferente a característica. Ao invés de a gente utilizar para editor de texto, navegador web, escutar música, ver vídeo, o contexto da máquina é diferente. Agora o contexto dela é fornecer serviços, tá? E eu não vou selecionar nada e vou colocar done. Então, a partir desse momento, está sendo feita aqui, ó, instalação do sistema. Viram aí? Essa é a instalação da máquina servidora. Vou colocar aqui no chat, ó. Instalação foi essa. Essa foi a instalação de uma máquina server. Então, já haviam escutado falar nessa configuração de máquina servidora? Escreve aí no chat. Já haviam escutado falar? Pedro disse que não, né? João também disse que não. Janderson também disse que não. Letícia também disse que não. Eu já ouvi falar de servidor, né? Pois é, isso é um servidor, Tiago. Quando você instala a máquina e ela não tem interface gráfica, ela só vai fornecer serviços. Carlos Emanuel disse também que não ouviu falar. Então, a aula de hoje foi proveitosa, né? A gente aprendeu sobre partições, né? Viu que existia dois tipos de partição, né? Partição de baixo nível e partição de alto nível. Na partição de alto nível, a gente tem a partição primária, lógica estendida. Eu posso ter no máximo 4 partições primárias. Se eu quiser mais de 4 partições, eu posso criar até 3 partições primárias e criar uma estendida. E dentro da estendida eu posso ter até 256 partições, né? E aí vimos que em cada uma das partições nós vamos ter sistemas de arquivos que foram baseados naquele conceito do arquivo de metal, né? Que eu posso ali gerenciar pastas, né? Como a gente tem pastas nos sistemas de arquivos, não é verdade? Quando a gente cria novas pastas lá no Windows, aqui no Linux a gente chama de diretórios, né? E aí partimos para a instalação avançada do Ubuntu. Na instalação avançada, aprendemos que no Linux tem dois tipos de partições que são obrigatórias e vimos que partições são trechos do disco rígido.
quando eu compro um disco rígido novo, ele vem como um grande bloco uniforme de dados e eu posso separar o meu disco rígido criando essas unidades chamadas de partições. Cada partição vai ter um propósito. Nós vimos que no Linux tem duas partições obrigatórias. Uma delas é a partição raiz, que vai armazenar todos os meus arquivos, e a outra é a partição de swap. Que para que serve uma partição de swap? Para que caso a memória RAM se esgote, eu continue tendo a possibilidade de iniciar novos programas. Então note que para o Linux básico aí que a gente viu, esses dois tipos de partições elas realmente têm propósitos separados, né? Uma para armazenar meus arquivos, que é a partição raiz, e a outra para servir de swap, né? Estender a memória RAM, não é isso? E aí, durante a instalação do Ubuntu Desktop, tá aqui, ainda está instalando, né? Com o nosso sistema com nossa configuração de administrador, né? De partições, nós não optamos pelas configurações do programa de instalação, nós fizemos na mão, criamos as partições na mão, tá? E tá aí a instalação. E vimos também a instalação do Ubuntu Server, que é uma máquina que o objetivo dela não é ter um usuário humano, e sim fornecer serviços através de uma rede de computadores como a internet. Tá? Então hoje foi bem proveitoso, vimos bastante conteúdo. Vimos o conteúdo do capítulo 11, né? Lembrando, é um capítulo curtinho, tá, pessoal? Você pode notar aqui que ele começa na página 407 e vai até a página 420. E aí tem um problema. Eu não trouxe o livro. Tô na casa do meu irmão, não trouxe o livro e aí não consegui escanear para vocês, tá? Fico devendo essa daí para colocar no mural da gente, tá? É isso, pessoal. E aí, entre recesso agora, né? Entre recesso agora, a gente volta na segunda semana de janeiro, eu acredito, tem lá no calendário, tá? Vou parar aqui a gravação. O senhor está usando Note ou desktop? Notebook. Vou parar aqui a gravação. Ó, Emanuel, foi pra tu, viu? Ó. Aí tu coloca lá no mural, tá? Pra gente, por favor, essa versão. E eu vou parar aqui minha gravação também.